Levítico capítulo 7. A lei da oferta para tirar a culpa. Estas são as leis que regulamentam o ritual do sacrifício para tirar as culpas das pessoas, que é oferta santíssima. O animal dedicado à oferta pela culpa será imolado no local onde são sacrificados os holocaustos, e seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus. Serão queimadas também a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins, a gordura que os cobre e a melhor parte do fígado. O sacerdote queimará tudo isso no altar como oferta de alimento a Deus, o Senhor. Essa é a oferta de reparação, e todo homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer dela. Todavia, deverá ser comida em local santo, pois é uma oferta santíssima. Os direitos dos sacerdotes. Essa mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que faz propiciação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém poderá ficar com todo o couro do animal. Todas as ofertas de cereais assadas em forno ou cozidas em uma panela, ou ainda preparadas numa assadeira, pertencerão ao sacerdote que as tiver oferecido. Toda oblação amassada com azeite ou seca pertencerá igualmente aos descendentes de Arão. As ofertas de paz e comunhão. Este é o ritual do sacrifício de paz e comunhão que se oferecerá ao Senhor. Se alguém o realizar por gratidão, então, junto com sua oferta de louvor, terá de oferecer bolos sem fermento e amassados com azeite, pães finos sem fermento e untados com azeite, e bolos preparados com a melhor farinha, bem amassados e misturados com azeite. Portanto, se ajuntará essa oferenda aos bolos de pão fermentado e ao sacrifício de comunhão com louvor. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será entregue ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de comunhão. Toda a carne do animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida em louvor e sacrifício. Não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Os sacrifícios votivos ou voluntários. Se, entretanto, o animal for oferecido como sacrifício votivo, como resultado de um voto ou expressão de uma oferta voluntária, a carne poderá ser comida no mesmo dia em que for sacrificada, bem como no dia seguinte. Contudo, queimar-se-á no fogo no 3º dia tudo o que restar da carne desse animal. Se ao 3º dia se comer a carne oferecida em sacrifício de comunhão, aquele que a ofereceu não será aceito. Não lhe será atribuído o sacrifício, pois é carne estragada, e a pessoa que dela comer levará o peso da sua falta. A carne que tocar qualquer coisa impura não poderá ser comida, será lançada ao fogo. Todo aquele que estiver puro poderá comer da carne. Mas se alguém se encontrar em estado de impureza e comer da carne de um sacrifício de paz e comunhão oferecido ao Eterno, o Senhor, terá sua alma banida do meio do seu povo. Se alguém tocar uma impureza qualquer de ser humano, de animal ou qualquer réptil ou coisa imunda, e comer em seguida a carne de um sacrifício de paz e comunhão que pertence ao Eterno, o Senhor, aquela alma será também banida do meio de seu povo. Não comer gordura nem sangue. E disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e ordena-lhes: Não comereis gordura de boi, de carneiro ou de cabra. A gordura do animal morto e dilacerado poderá servir para qualquer uso, entretanto, de maneira alguma a comereis. Todo aquele que comer a gordura de animal do qual se faz uma oferenda queimada ao Senhor, tal será eliminado do meio do seu povo. Onde quer que habiteis, não comereis sangue, quer se trate de ave ou de gado. Todo aquele que comer qualquer sangue será expulso do meio do seu povo. A porção dos sacerdotes. Então o Senhor falou a Moisés e disse: Fala aos filhos de Israel e ordena-lhes: Quem ofereceu um sacrifício pacífico e de comunhão ao Senhor,
terá de dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, trará a gordura juntamente com o peito e o moverá na presença do Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e seus descendentes. Como tributo dos vossos sacrifícios pacíficos de comunhão, dareis ao sacerdote a coxa direita. Essa coxa direita será a parte do descendente de Arão que tiver oferecido o sangue e a gordura do sacrifício de comunhão. Porque, de fato, eu tomo dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios de paz e comunhão, o peito a ser oferecido e a coxa do tributo, dou-os a Arão, o sacerdote, e a seus filhos. É uma lei perpétua para todos os descendentes de Israel. Conclusão. Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinadas a Arão e a seus filhos, no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou aos filhos de Israel, que lhes dessem, no dia da sua unção, lei perpétua para todos os seus descendentes. Esse é o sinal referente ao holocausto, à oblação, ao sacrifício para expiação do pecado, às ofertas de reparação e para tirar a culpa, as ofertas pela ordenação do sacerdote e as ofertas de paz e comunhão. O Senhor entregou, pois, essas leis a Moisés no Monte Sinai, no deserto, na ocasião em que Moisés mandou que o povo de Israel oferecesse seus sacrifícios ao Eterno, o Senhor. Levítico capítulo 8, a ordenação dos sacerdotes. E o Senhor falou a Moisés e lhe ordenou: toma Arão e seus filhos, as vestimentas sacerdotais, o bálsamo especial da unção, o novilho do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto cheio de pães ázimos sem fermento. E manda que o povo todo se reúna em frente à tenda do encontro. Fez Moisés como o Senhor orientou-o, e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. Disse-lhes Moisés: eis o que o Senhor mandou que se faça. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banharem-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal em volta da cintura, com a faixa de obra esmerada. Depois colocou-lhe o peitoral, no qual pôs também o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra, o turbante, na cabeça, e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro, como coroa sagrada em sinal da ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez de acordo com a vontade expressa do Senhor. Moisés tomou então o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e os consagrou. Fez 7 aspersões sobre o altar e ungiu, a fim de os consagrar, o altar e seus utensílios, a bacia e sua base. Depois derramou o bálsamo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o, a fim de o consagrar. Em seguida mandou os filhos de Arão aproximarem-se. Revestiu-os com túnicas, cingiu-os com os cinturões e colocou-lhes as mitras sobre a cabeça, tudo conforme o Senhor havia orientado. Depois mandou trazer o novilho do sacrifício pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho e com o dedo depositou um pouco do sangue sobre todas as pontas em forma de chifre do altar, a fim de purificá-lo. Em seguida derramou o restante do sangue na base do altar e assim o consagrou, cumprindo com isso o rito de expiação. Tomou ainda toda a gordura que envolveu as vísceras, a massa gordurosa que sai do fígado, os 2 rins e toda a gordura deles, e os queimou sobre o altar. Quanto ao couro do novilho, a sua carne e os seus excrementos, queimou-os fora do acampamento, segundo tudo quanto ordenara o Senhor a Moisés. Mandou então trazer o carneiro do holocausto. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e fez correr sangue sobre o altar, em redor. Em seguida esquartejou o carneiro e queimou a cabeça, os quartos e toda a gordura. Lavou com água as vísceras e as patas e queimou no altar todo o carneiro.
Foi um holocausto de perfume de agradável fragrância, uma oferenda queimada ao Senhor, conforme havia o Senhor orientado Moisés. Mandou então trazer o segundo carneiro, o carneiro do sacrifício de ordenação, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem, e sobre cada um depositou um pouco do sangue do sacrifício na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Tomou a gordura, a cauda gorda do animal, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre, e a coxa direita. Então, do cesto dos pães ázimos, sem fermento, que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo, um bolo de pão azeitado, e uma fogaça que juntou as gorduras e a coxa direita. Colocou tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e fez o gesto de apresentação diante do Senhor. Depois Moisés pegou-os de volta das mãos deles, e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como uma oferta de ordenação preparada no fogo, de cheiro agradável ao Senhor. Moisés também tomou o peito, que era a sua própria porção do carneiro da ordenação, e o moveu diante do Senhor, com o gesto característico do ritual de apresentação, exatamente como o Senhor o havia orientado. Em seguida pegou Moisés do bálsamo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e aspergiu-os sobre Arão e suas vestimentas sacerdotais, assim como sobre seus filhos e as vestes deles. Com isso consagrou Arão e suas roupas sacerdotais, assim como seus filhos e as vestes deles. Disse então Moisés a Arão e a seus filhos: Cozei a carne da entrada da tenda do encontro, ali a comereis, com pão que está no cesto do sacrifício da ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos o comerão. O que restar da carne e do pão, vós o queimareis. Durante 7 dias não deixareis a entrada da tenda do encontro, até que se cumpra o tempo da vossa ordenação ao sacerdócio. O Senhor ordenou proceder como se fez hoje, a fim de realizar por vós o rito da expiação. E durante 7 dias, dia e noite, permanecereis à entrada da tenda do encontro, observando o ritual do Senhor, para que não morrais, pois esta é a ordem que recebi. Arão e seus filhos cumpriram tudo o que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Levítico capítulo 9. O início do ministério sacerdotal. Passaram, pois, os 7 dias da ordenação sacerdotal, e no 8º dia, Moisés convocou Arão e seus filhos e todas as autoridades do povo de Israel. E disse a Arão: Toma um bezerro para o sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Em seguida dirás aos filhos de Israel: Tomai um bode para sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, os 2 de 1 ano e sem qualquer defeito, para o holocausto, e mais um bovino e um carneiro para serem sacrificados como oferta de paz. Oferecei o sacrifício desses animais juntamente com a oferta de cereais misturada com azeite. Fazei tudo conforme vos oriento, pois hoje, com toda a certeza, o Senhor vos aparecerá. Sendo assim, trouxeram diante da tenda do encontro tudo o que Moisés ordenara, e toda a comunidade aproximou-se e permaneceu de pé diante do Senhor. Então Moisés falou ao povo: Isto é o que o Senhor vos ordenou, que fizesseis, para que sua glória vos apareça. E voltando-se para Arão, orientou-o Moisés: Aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e cumpre assim o rito de expiação por ti e por tua família. Apresenta então a oferenda do povo e faze por ele o ritual de propiciação, de acordo com as instruções do Senhor. Arão aproximou-se do altar e imolou o bezerro do sacrifício por seu próprio pecado. Em seguida, os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue. Arão molhou nele o dedo e aplicou-o sobre as pontas em forma de chifres do altar, e derramou o restante do sangue na base do altar.
a gordura do sacrifício pelos pecados, os rins e a massa de gordura que sai do fígado, queimou-os no altar, conforme o Senhor ordenara a Moisés. A carne e o couro queimou-os fora do acampamento. Depois imolou o holocausto, cujo sangue os filhos de Arão lhe apresentaram. Ele derramou-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram a cabeça e as outras partes do animal, e ele as queimou no altar. Então levou os miúdos e as pernas do carneiro, e queimou-os também em cima do restante da oferta queimada. Em seguida Arão apresentou as ofertas do povo. Pegou primeiro o bode do sacrifício para tirar o pecado do povo, matou-o, e ofereceu-o a Deus, como tinha feito com a oferta, para tirar o próprio pecado. Em seguida pegou o animal que ia ser morto para a oferta que é completamente queimada e ofereceu-o a Deus exatamente conforme mandava a lei. Depois solicitou que se apresentasse a oblação, a oferta de cereais, tomou um punhado que queimou no altar, além do holocausto da manhã. Por fim, imolou o bovino e o carneiro em sacrifício de comunhão pelo povo. Os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e ele o derramou sobre o altar em redor. Eles lhe apresentaram também a gordura dos dois animais, a cauda gorda, a gordura que cobre os miúdos, os rins e a melhor parte dos fígados. E Arão colocou tudo isso em cima do peito dos animais e levou ao altar. Queimou a gordura no altar. Então Arão tomou o peito e a coxa direita de cada animal e fez o gesto característico do mover de apresentação da oferta diante do Senhor, exatamente conforme Moisés o havia orientado. Depois de oferecer todos esses sacrifícios, Arão estendeu as mãos sobre o povo e o abençoou, e então desceu os degraus do altar. Arão e Moisés entraram na tenda do encontro. E quando saíram para abençoar o povo, eis que a glória do Senhor surgiu diante de todo o povo reunido. De repente, uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disso, contemplava atônito todo o povo, que soltou brados de júbilo e louvor, e todos prostraram-se com a face por terra.